Bom dia, meus queridos. Eu sou a Vani. Vim falar mais uma vez sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, que muda a nossa vida, muda a nossa vibração, harmoniza a nossa casa, a nossa família, né? Claro que com o tempo. Por quê? Porque é uma prática onde a espiritualidade amiga vem fazer o Evangelho conosco, né? Trazem irmãos que estão no mesmo propósito, fluidificam a nossa água, né? Nos intui nas reflexões sobre os ensinamentos, né? Do estudo, porque é o estudo, né? E a amorosidade, a boa vontade, né? De recebê-los e de querer que a mudança seja feita, né? E só através da verdade que a gente consegue se transformar, né? Como a gente vai mudar uma coisa que a gente não entende, não sabe, né? Então, quando a gente conhece a verdade, como disse Jesus, a gente começa a se policiar, começa a refletir e fazer as mudanças necessárias dentro de nós, né? Não no outro, mas a gente muda nós. E quando a gente muda, a gente se melhora, o nosso olhar muda perante os outros, né? E tudo melhora à nossa volta, porque as nossas atitudes são outras, as nossas palavras, né, são outras, nosso acolhimento com nossos irmãos encaminhadas modificam e isso muda a nossa vida. Então o Evangelho é a ferramenta mais maravilhosa que existe, ela é mais completa, né? Como fazer o Evangelho? Escolher um dia e um horário fixo na semana, porque essa equipe que vem fazer o Evangelho conosco, eles têm, né, outros trabalhos, né, eles têm outros evangelhos para fazerem, né? Então a gente tem que ter disciplina, né, em primeiro lugar. Daí nesse dia e horário marcado, um pouquinho antes de começar, eu coloco uma música, né, uma música calma, tranquila, para elevar a vibração do ambiente. Eu coloco a aguinha que vai ser fluidificada e depois, quando acaba o Evangelho, eu bebo. Se tiver mais alguém fazendo junto também, a gente dá um pouquinho para cada um. Eu coloco no filtro, na geladeira, no potinho dos meus animais, no borrifador das minhas plantinhas, no meu aquáriozinho pro meu peixinho, né? Eu coloco uma florzinha para arrumar o ambiente e receber esses irmãos com muito amor e carinho. Daí na hora exata eu faço né, o meu evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo em sequência. Cada semana eu leio um pedacinho, mas pode ser qualquer mensagem edificante, qualquer mensagem que traga reflexão, né, para a nossa vida, para o nosso entendimento, né, que nos ajude no entendimento dos ensinamentos do Cristo, né, para que a gente facilite a nossa transformação. Tudo que eu fleio é em voz alta, porque os irmãos que a gente atrai com afinidade de pensamentos, sentimentos, atitudes, né, eles estão aqui à nossa volta, e eles vão também ouvindo, né, que eles não escutam os irmãos mais elevados, mas escutam a nós que estão na carne, e vão também recebendo esses ensinamentos, vão entendendo. Muitos deles acabam pedindo para ser levados, né, pelos irmãos de luz, né, por essa equipe, são acolhidos com muito amor e carinho, e muitos deles não querem fazer a mudança, ainda estão no estágio ainda muitas vezes de revolta, de raiva, né? Não querem ainda a transformação, eles acabam se afastando. Alguns tentam impedir o nosso evangelho, né? A gente tem que ser firme, persistente, né? Mas se eles veem que não conseguem, eles acabam se afastando, mas vão ser acolhidos em outro momento, a hora que eles se abrirem, né, e quiserem serem acolhidos, né? Daí eu faço, primeira coisa, né, a hora que dá o momento exato, eu faço uma leiturinha rápida desses livrinhos de cabeceira. Daí eu faço a prece de abertura, depois eu leio a mensagem, né, escolhida. Daí eu acabo de ler a mensagem, eu vou falar o que eu entendi, que vem no meu coração, na minha mente, né? Se tiver outras pessoas fazendo junto, a gente abre para que se eles também querem, né, falar do que eles entenderam sobre essa mensagem. Depois a gente faz uma prece de encerramento, distribui a aguinha, né? E é isso o nosso evangelho. É uns 20 minutinhos,
Daí depende de quantas pessoas tiverem, né? Mas é muito gratificante, é maravilhoso, e conforme a gente vai fazendo, a gente vai sentindo essa transformação, né? Mesmo que outras pessoas na casa não querem que faça ou são de outra religião, a gente vai no quarto, no nosso horáriozinho, fazemos o nosso evangelho, que nós também vamos estar ajudando a todas, né? E isso é maravilhoso, vai estar transmutando energias, né? A gente vai estar colaborando com todos, né? E com o nosso universo também. Então vamos começar aqui, né? O nosso evangelho. Eu vou ler aqui uma mensagenzinha rápida, ó. Trabalhar bem. Senhor, o trabalho me espera e quero executá-lo da melhor maneira, do começo ao fim do dia. Estou feliz e espero dar a cada tarefa e a cada pessoa a melhor atenção. Muitos estimariam estar no meu lugar, manipular coisas, estender atenção, ganhar o sustento, esquecer tribulações, mas não podem. Não têm serviço ou sofrem impedimentos nos seus esforços. Leva ao final do dia boa vontade, alegria e paz no espírito, o que me possibilita ajudar aos outros, distribuir sorrisos e esperanças. Rogo proteção a todos os que estão em trabalho nos labores do pensamento ou das mãos, nos espaços aéreos, na terra ou no mar. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Que lindo, né? Então vamos agora fazer a nossa prece, agradecendo primeiro a Deus, esse Pai amoroso, que nos dá todas as oportunidades da mudança, da transformação, deixando os nossos caminhos mais leves, né, para que a gente possa seguir a nossa evolução, estarmos sempre em caminho em sua direção. Agradecer aos nossos amigos espirituais que vêm, né, trazer conforto, paz, fluidificar a nossa água, que vem com muito carinho, né, acolher esses irmãos que estão à nossa volta, trazendo luz e paz para o nosso coração. Agradecer aos nossos irmãos de caminhada, né, que nos trazem muitas vezes desafios, que esses desafios nos fazem crescer e faz com que nós possamos tomar atitudes para mudar as nossas vidas, né, para nos mudar como irmão, como ser, como filho, como pai, né, como com os nossos irmãos em caminhada. Agradecer a vida, agradecer as oportunidades lindas, agradecer os elementos, a água, o sol, a terra, o fogo, o ar, né? Todos os elementos que Deus nos dá para que a nossa caminhada, né, siga mais leve, com mais amor, mais alegria, né? E agradecer esse Evangelho de Jesus, que é maravilhoso, que nos mostra o caminho da salvação, o caminho da iluminação. Gratidão, meu Pai, que as palavras aqui ditas possam abrir a nossa mente, iluminar o nosso coração e que possamos absorver os ensinamentos e termos forças para fazer as transformações necessárias dentro de nós. Que assim seja. Bom, meus queridos, então agora nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 9, instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como ele é muito longo, eu vou ler uma parte, né? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos.
mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade e eles reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias, não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram os bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob o qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Bom, então vamos parar aqui, né? Porque é bem longo esse item. O que eu entendo aqui, né? Que quando nós estamos aqui encarnados, né, nós ainda estamos em construção, em evolução, e a gente ainda carrega muita mazela, né, muitos acontecimentos de brigas, rancor, raiva, e a gente leva isso com a gente na nossa bagagem, né? Porque o corpo morre, mas o espírito vive, né? E ele leva com ele todos os sentimentos bons e ruins que ele adquiriu aqui, né? E que ele já vem trazendo, né? E muitas vezes lá no plano espiritual, ali até fala, né? Quando o espírito não está em condições, está em muito desequilíbrio, muitas vezes ele não tem esse discernimento de querer vir com aquela pessoa que ele teve os desafetos, né? Para poder sanar aquela situação, aquelas energias, até para poder evoluir, né? Porque tudo que fica para trás, a gente vai ter que reaver aquilo, vai ter que transmutar aquelas energias para seguir em frente, né? E deixar a nossa bagagem mais leve e mais a própria Deus já fez tudo perfeito, a própria programação, né? Deus sabe, tem os trabalhadores, né? Em todos os níveis, em todas as partes, encarregados de tudo. Eles veem a necessidade daquele irmão. Muitas vezes ele encarna, mesmo não querendo, numa família, né? E traz toda aquela raiva, ódio daquele pai, daquela mãe do momento, né? Que são espíritos que a gente vem acertar certas coisas. Muitas vezes vem em outra família, mas acontece alguma coisa e ele é adotado, né, para aquela família onde tem ali aquela raiva, aquele rancor, né, mas o próprio universo vai trazer aquele espírito para próximo de quem ele precisa, né, trabalhar algumas energias, né, alguma coisa. E daí, se o espírito não está bem, vive mais um conflito. Muitas vezes ele, naquela encarnação, ele poderia ter melhorado, né, com aquela oportunidade de estar com aquela pessoa, né, como pai, como mãe, como irmão,
que seja, né? Como veio ali naquele momento, como chegou a ficar naquela encarnação, mas ele não dá conta, né? Daí ele ainda talvez até deixa a sua bagagem mais pesada, porque não tem o entendimento ainda, tem a oportunidade, mas não entende, né? Que isso é uma oportunidade de transformação. E existe os espíritos, né, que desencarnam e lá no plano espiritual, né, já começa a ter uma outra visão, já começa a ter um olhar diferenciado e consegue entender que precisa, né, voltar com certos irmãos que deixou desafetos, energias pesadas, né, para refazer aquelas energias. E ter compaixão pelo irmão, por ele próprio, né, limpando o coração, e ele mesmo pede para vir, né, como parente, como família daquele que ele precisa desfazer aquelas energias, né? Daí vem, não é fácil, porque graças a Deus, Deus é tão misericordioso que ele faz com que nós esqueçamos as outras vidas, mas os sentimentos ficam ali, mais fracos, é claro que no plano espiritual é tudo mais forte os sentimentos, mas aqui a carne ela camufla um pouco esses sentimentos, né, para que a pessoa dê conta de caminhar, né? Então ela vai ter aqueles sentimentos, né, em relação ao outro, muitas brigas, talvez discussão, mas como ela já está mais preparada, algumas vezes ela não consegue, outras sim, ela consegue perdoar, né? Ela consegue entender, né? Ela consegue transmutar essas energias, né? Trabalhar isso nessa encarnação com aquela pessoa, orando por ela, né? Tentando diminuir os conflitos e acaba apaziguando aquela situação. Talvez não em uma encarnação só, talvez precise de mais, voltar mais vezes com aquela pessoa até que aquilo se sane, né? E transmute e eles possam seguir sem essa ligação negativa, né? Ou muitas vezes, dependendo da abertura de consciência, né, da melhoria interna, consegue apaziguar sim a situação ali e daí cada um segue mais leve, ou talvez ele consiga e o outro não. Então cada caso é um caso, né? Depende da maneira como cada um vai entender a situação, né? E eu falo, o Espiritismo é maravilhoso, que ele vem abrir os nossos olhos, ele vem mostrar para nós que nós não somos só isso, que nós temos um passado e muitas coisas a ser corrigidas, né? Então isso faz com que a gente olhe os nossos irmãos em caminhada de uma outra maneira e tenta apaziguar, tenta ser melhor e tenta ter uma vida mais reta, né? Perdoando mais, né? Tentando amar mais, e isso com certeza nos faz melhor, nos transforma o nosso coração, transforma o outro também, né? Que só através do amor a gente consegue se transformar e transformar o outro, né? Dando nossos exemplos, né? Das nossas atitudes boas, mesmo que seja difícil, mas com isso a gente vai evoluindo, né? E se a gente conseguir, quando a gente conseguir sanar aquelas energias, muitas vezes a gente já nem volta com aquela pessoa. Daí numa outra encarnação nós vamos vir com outras para trabalhar outras coisas, né? Outro lado nosso, outras coisas que precisam ser trabalhadas. Mas a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Quantas oportunidades Ele nos dá e repetida vezes se precisar, né? E até que a gente possa se limpar, se transformar, seguir um caminho melhor, né? Carregar mais amor no coração e transbordar esse amor a todos, né? E isso faz com que a nossa bagagem vai ficando mais leve, essas energias vão se transmutando e nós vamos seguindo em direção a Ele, né? Porque o que nos afasta dele? São essas energias negativas que nós mesmos criamos, né?
trazendo raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, com todos esses sentimentos contrários ao amor em desequilíbrio, nós vamos criando uma casca pesada, né? Deixando o nosso coração pesado, e a nossa caminhada vai ser pesada também, porque a gente vai receber tudo que nós doamos, né? Então, quando a gente vai limpando o nosso coração, vai entendendo, e a gente precisa entender para poder limpar, para poder se melhorar, né? Daí isso vai ficando mais leve em nós e com quem está à nossa volta, né? Então são oportunidades maravilhosas, Deus é maravilhoso, não nos desampara nunca, e que demore 20 encarnações, não importa quantas, né? Mas quanto mais a gente vai entendendo, mais amor a gente vai colocando nas coisas, nas pessoas, e mais a gente vai se libertando e evoluindo, né? Isso é maravilhoso. Então, quando aparecer uma pessoa difícil na nossa vida, nós não somos vítimas de nada. Tudo que nos acontece é conforme o que nós já fizemos, tanto nessa vida, que muitas vezes é aqui mesmo, quanto nós trazemos de vidas passadas, e são tudo oportunidades para transformação, né? Então a gente tem que agradecer, como disse Paulo, dai graças a tudo, porque tudo que nos acontece é ensinamento, é a dádiva de Deus, é a lei divina, trazendo e dando oportunidade para que a gente refaça, né? Movimentos, sentimentos, energias, né? E que a gente possa evoluir sempre, né? É isso que eu entendo, meus queridos. Muita luz, muita paz no coração. Agora nós vamos fazer a nossa prece, né? De encerramento. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a esse Pai amado e querido, a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, por todos os ensinamentos, por ser nosso guia, mestre, irmão, né, amoroso, e nos mostrar o caminho, né, o caminho da transformação. Que a luz do amor, Pai, nos acolha, que a espiritualidade amiga, né, nos influi, nos abençoe, nos fortaleça, para que nós possamos ser fortes e fazer a transformação dentro do nosso coração, né, e poder ver os nossos desafios com mais carinho, como oportunidades, e poder fazer as mudanças necessárias. Que a luz do amor chegue em todos os corações encarnados e desencarnados, nos animais, na natureza, nos elementos, né? Que a luz possa ser o nosso guia, né? O amor possa ser o nosso guia sempre. Que tenhamos uma linda semana e muita luz e paz, né? A tudo e a todos, a toda a sua criação, do micro ao macro, do átomo ao anjo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém, amém, amém. Agora eu vou distribuir a minha aguinha, né? Vou beber também. E que tenhamos uma linda semana. Um beijo no coração de cada um.